Como é que ele está a morrer com alegria? Como é que essa pessoa está a morrer com alegria, cantando, e ainda por cima está a falar para mim, que estou a lhe matar, a orar para mim, a favor de mim, ok? E está a dizer que eu não sei o que eu estou a fazer. E para mim não ficou claro ainda na minha cabeça, referente assim que você falou, que certos momentos tinham cristãos que Jesus estava acampado na porta da casa deles, ou estavam falando assim, não, esse você não pode tocar. E outros cristãos foram mortos. Então, na minha cabeça, eu não encaixei ainda qual que é o critério assim, de ter matado alguns cristãos e outros não. E a outra pergunta é que na hora que você estava falando de Satanás e de Jesus, eu gostaria de saber se você consegue falar para a gente as características, como que é, porque a gente pensa que Satanás é um anjo feio, e não, ele é um anjo lindo, perfeito, né? E Jesus, então, deve ser mais lindo ainda. Eu gostaria de saber se você tem como passar as características para a gente. A primeira pergunta... A primeira questão é como é que Deus permitia, Jesus permitia a morte de alguns cristãos e outros não. Isso é normal, porque Deus, desde o princípio mesmo, desde o princípio, Deus sempre permitiu com que uns morressem, mesmo como profetas. Observa que muitos profetas foram mortos ao pregar, ao repreender, e outros Deus os defendia. E morreram até de morte de velhice. Então, isso é da permissão de acordo à vontade de Deus, importando que esse serve como uma semente. Importa que essa semente morra. Se essa semente morrer, ela vai fazer o quê? Vai produzir fruto. Se não morrer, a semente logo que é semeada, não morrer, ela não pode crescer, não pode produzir. Então, só tem que morrer. Algumas vezes, Deus permitia conquistar as pessoas que estavam preparadas, que ainda não tinham missão, aquela era mesmo a missão deles, morrer para que a sua morte se tornasse uma influência para quê? Para que outras pessoas aceitassem a salvação. Aquilo que aconteceu com Estevão foi importante, foi muito importante que Estevão morresse apedrejado para que Paulo ou Saulo se tornasse Paulo e tornou-se o maior pregador da história. E a pessoa que escreveu mais livros na Bíblia. É desta forma também. Agora imaginemos se não morresse pessoa e eu não acompanhasse a ver a morte de pessoas, não me trouxesse indignação na minha consciência, se aquelas pessoas não morressem e eu não acompanhasse a morte deles, a morte deles, sabe o que trazia na consciência da pessoa que está acompanhando aquilo? Pensamentos de interrogação. Como é que ele está a morrer com alegria? Como é que essa pessoa está a morrer com alegria, cantando, e ainda por cima está a falar para mim, que estou a lhe matar, a orar para mim, a favor de mim, ok? E está a dizer que eu não sei o que eu estou a fazer. Eu sei o que eu estou a fazer, eu estou a matar ele. Estou a tirar-lhe a vida. Mas ele não está nervoso, ao contrário, está a sorrir, ainda está a orar e está a cantar. Isso cria sentimento de quê? De interrogações. Como é que isso está acontecendo? Isso não pode ser normal. Alguma coisa está por trás disso. Há um poder por trás disso, que está a trazer a alegria diante da tristeza. Isso não é normal para o ser humano. Então, é isso que Deus permitia. Muitos que até às vezes não estão se manifestar, foram convertidos, mas não estão se manifestar por causa do medo. Não sou o único. Tem muitos que entregaram-se a Deus, muitos morreram também se entregando a Deus, e outros vivem, mas não querem se manifestar. Eles se manifestam em particular, olha, eu também, graças a Deus, mas eles não falam diretamente que ele estava lá. Ele prega a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, mas ele não fala exatamente como que ele estava naquele mundo. É nesse sentido. Existe muita gente, é um meio que Deus utilizou, ou continua a utilizar até esse exato momento, porque muitos cristãos morrem. Não sabem, muita gente não sabe que quantos cristãos morrem em cada minuto neste mundo. Muitas pessoas fiéis, não somente os cristãos,
crentes fiéis a Deus, em qualquer nação, são mortos em cada segundo, por serem fiéis a Deus. Agora, quanto à questão das características de Jesus, eu limito a falar das características físicas dele por causa do grande conflito que existe entre nós, de forma racial. De forma racial. Eu evito falar dele, evito falar das características físicas dele, mas eu falo das características internas, manso e humilde. Ele mesmo é mansidão em pessoa. Mansidão em pessoa. Amor em pessoa. Você não precisa falar, só o facto de ver esta pessoa não tem como. Afinal, a história que é contada de que quando a presença de Jesus diante dos governos, eles tremiam. É mesmo uma verdade. Quando ele está diante de ti, sem falar nada, você fica de boca aberta. Suas características, sua forma dele de estar. E quando abrir a boca, não tem como não te convencer. De forma pessoal, até aquela pessoa tão ateia que diz, pelo menos ele pode não acreditar, porque ele não persuade a pessoa para aceitá-lo. Mas pelo menos vai ficar sob facto, só pelo ver, só a característica dele, só a aparência dele, mesmo não falando. A sua glória, conforme ele é, cheio de luz. Ele é homem, só para dizer que ele é homem. E as marcas da cruz, as marcas da cruz continuam. As marcas da cruz continuam. Ele é Deus em forma humana. Até agora, ele é homem. Está com as mesmas características que ele esteve quando esteve aqui na Terra. Mas só que agora é glorificado. Está com um corpo glorificado, cheio de luz. Cortando um pouco a conexão. Está cortando. Não, a conexão, acho que a internet está mal. Tá, um pouquinho. Sim, é nesse sentido. Então, evito falar das características físicas, de sentido assim, a cor, essas coisas todas. Um dia veremos.